Olá, pessoal. Bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris De Pascoal e estou aqui com a PhD Maria C. Pereira, autora da série de livros O Sol Negro. E hoje o assunto é ressuscitação e criogenia. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá, Cris! Olá a todos! É um prazer estar aqui com vocês, como sempre. E hoje nós vamos gravar dois programas, um seguidinho do outro. Então, o primeiro vai ser sobre criogenia e se é possível retornar após a morte. Esse programa foi uma solicitação do pessoal lá do canal da Cris De Pascoal e Cátia de Gaia, que é o Cron TV. Então, solicitaram várias pessoas sobre a criogenia e o retorno após a morte. Então, estamos atendendo a solicitação. Então, é com você, Cris. Maria, vida após morte é um desejo muito antigo, né? Presente em civilizações como a egípcia, peruana. E esses povos tinham técnicas com vários aspectos em comum. Fale-nos sobre isso. Excelente pergunta, Cris. Muito boa mesmo. E ela está baseada até em coisas que eu faço em módulos, ensino em módulos do meu curso do método da integração. Então, existiu uma civilização em comum na antiguidade da humanidade, fora dos livros de história, que não se reconhece oficialmente e que migrou para todas as regiões do planeta, levando alguns padrões em comum. Então, acho até que isso é o módulo 1, faz parte do módulo 1 do método da integração. Claro que aqui eu só vou dar uma pitadinha de tudo que eu falo lá. Mas, voltando, essa civilização em comum que chegou ao seu final, digamos assim, finalmente, porque ela foi caindo e, digamos, se destruindo ao longo de dezenas de milhares de anos, até que chegou em aproximadamente 11.000 a 10.000 a.C., e houve então o cataclismo final que afundou aquela porção, estamos falando da Atlântida, aquela porção final que Platão relata em seu famoso Timeu, ou Diálogos de Timeu, qualquer coisa assim. Então ali ele descreve essa civilização, mas parecendo que era uma única região, que era uma coisa fixa, que na verdade a Atlântida ela se modificou ao longo de sua existência por centenas de milhares de anos, até que a sua porção mais densa a nível de fisicalidade se apresentou em dezenas de milhares de anos, e nessa final porção relatada por Platão é que então, antes do cataclismo final, durante muito tempo eles souberam, porque as terras vinham afundando aos poucos, esses habitantes da Atlântida se passaram a várias regiões do planeta, deixando uma coisa em comum, que são os padrões arquitetônicos, os padrões religiosos e até o conhecimento em comum que existe em todos eles, né? Esse não é o único influenciador que nós tivemos na nossa antiguidade, mas digamos que foi o mais importante influenciador que fez com que houvesse então um padrão arquitetônico que se mantém em todos os hemisférios do planeta, nos dois hemisférios e nos dois lados, Ocidente e Oriente. Você vê a mesma coisa. Portanto, o que você vê no Egito é idêntico, claro que existem suas diferenças, mas na essência é idêntico ao que você vê no Peru. A mesma coisa, em certas condições arquitetônicas, é o que você vê no México e na América Central, que também tem padrões espirituais, digamos, esotéricos em comum, como é o caso do terceiro olho. Então, o conhecimento sobre o terceiro olho existe nesses três locais, não só, mas digamos que se salienta. Então você tem no México, você tem no Egito e você tem no Peru, que está mostrado em suas artes.
Você tem na arquitetura, com as pirâmides. A pessoa fala, mas no Peru não tem pirâmide. Tem sim. Tanto que eu vou estar indo com uma turma de alunos, amigos e fãs, ao Peru agora em agosto, com o pessoal da Aérea de Aquários, Viagens e Turismo, a título de diversão e conhecimento, mudanças interiores para entrar em contato com a informação. No Peru, na região de Caral, a 200 quilômetros mais ou menos a norte de Lima, você tem as pirâmides de Caral, que vocês estão vendo aí, e são surpreendentes. Uma mesma tecnologia existiu, não só arquitetônica, mas pelo propósito de existência dessas construções. Então, além daquilo que nós vemos, né, como construções arquitetônicas e a título de semelhanças culturais, que é esse o objetivo maior pelo qual eu estou fazendo essas viagens, que começou pela Serra do Roncador, agora para o Peru, no futuro será México, Egito. Nós estamos indo com aqueles que podem, né, digamos, patrocinar-se nessas viagens culturais, esotéricas, místicas, de autodescoberta. Eu estou indo com esses alunos e esses amigos e colegas e fãs para que nós possamos desenvolver internamente, através do contato maior, esse conhecimento, essa informação que transforma quando ela sedimenta, quando ela é absorvida no local com maior impacto. Aqueles que não puderem ir, tal qual eu fiz com o filme da Serra do Roncador, vou fazer um documentário completo e vou postar para vocês nos nossos canais, para que, meu e da Cris, para que vocês possam acompanhar as aventuras e entender o objetivo dessas viagens, que vai muito além de diversão, é um objetivo maior. Portanto, nós vamos a Caral, e em Caral vamos ver a tecnologia em comum com os astecas e maias, né? América Central e América do Norte, que é México, e Egito. Ao mesmo tempo, por que eu estou falando isso? Porque vamos chegar no ponto que tem a ver com o programa. Ao mesmo tempo, as culturas Inca, pré-Inca e Inca herdada, digamos assim, como influência. Mas os pré-Inca, principalmente, vários pré-Incas, que não se tem uma definição exata de como, né, e por quê, como é o caso dos paracas, aqueles de crânios alongados. E no Egito, que já é o conhecido das múmias, mumificavam os seus corpos e tinham toda uma história ali relatada sobre a vida após a morte e a ressuscitação. Aparentemente, esse conhecimento em comum vinha de alguma informação de seus deuses, né? Ou seja, seres mais avançados que estiveram em contato e deram origem a essa civilização, transferiram a eles um conhecimento e que provavelmente, muito provavelmente, digamos que eu diria até que muito certamente, detentores de grande tecnologia podiam fazer isso através dela em seus corpos, em seus próprios habitantes, seus colegas, e depois que os deuses se foram, porque eles desapareceram por miscigenação com as culturas locais ou simplesmente porque talvez foram levados para outros locais, talvez até fora da Terra ou em outras regiões da Terra, como se diz com relação aos intraterrenos, deixaram a informação, mas não a tecnologia. Então, esses egípcios e pré-incas, até incas, passaram a mumificar como uma reprodução parcial do motivo pelo qual se falava de vida após a morte, ressuscitação, trazer de volta, mas sem a tecnologia. Tudo que eles podiam fazer é preservar corpinhos na parte estética, mas não na realidade tecnológica, como nós vamos ver já já, através daquilo que se conhece sobre criogenia e técnicas de manutenção da vida em estados considerados até já morte ou quase morte, que é o que vocês vão entender que é o diagnosticado aqui, para poder se fazer a criogenia. Então é com você, Cris. Vamos lá.
Maria, vida após morte é possível? Vida após a morte é tudo que existe. Nós não morremos. O que se percebe morrer é a realidade onde nós estamos. Nós percebemos uma morte física, onde na realidade ela não existe. Existe apenas uma percepção de realidade que cessa. Se nós considerarmos exatamente o que a ciência diz, né? Então hoje a física teórica diz que existem várias realidades paralelas acontecendo ao mesmo tempo para uma mesma personificação. Então existem várias Cris de Pascoal, aí é para você, Cris, existindo todas ao mesmo tempo, com variações pequenas ou a maior, ou chamadas então realidades paralelas, mas sobre efeitos alternados, porque existem alternâncias pequenas até grandes entre cada uma das versões. Então, se em uma delas a crise está se indo dessa realidade, em outras ela continua viva. E isso tudo acontece ao mesmo tempo. Então, se é ao mesmo tempo e todas elas estão em tempo presente, enquanto se vai em algumas, continua presente em outras. Eu vou ter que fazer um programa para poder explicar isso como um todo, mas vou precisar desenhar uns diagramas aí, que sem desenhos é difícil explicar isso para vocês. Então, mantenha isso ainda talvez mal digerido, embora eu já tenha explicado e reexplicado novamente em outros programas, mas entenda parcialmente, pelo menos desta vez, para que eu não precise me estender tanto para explicar uma coisa só. Ok? Então você existe de qualquer forma, de alguma maneira. Você está em alguma das existências de suas versões alternadas. E quem controla as suas versões alternadas é o seu eu a nível superior, que controla todas essas versões aqui embaixo. Então, a nível de eu superior, você não está morrendo. Você nunca morreu. Porque são projeções que o seu eu superior faz. Ok? Mas vamos avaliar agora um degrau abaixo e a nível do corpo, nesta suposta fisicalidade assim percebida. Então, a nível do corpo, nessa fisicalidade assim percebida, quando a vida cessa, o que se vai é a informação. Isso é o que a ciência hoje diz, neurociência, neurocientistas, digamos, médicos e associados até com matemáticos e físicos que trabalham em conjunto, porque hoje não dá mais para fazer uma pesquisa que não seja integrada. Então, a nova ciência ela tem que ser integrada. Várias cadeiras científicas têm que estar junto para poder encontrar uma nova verdade, um avanço no conhecimento e na compreensão. Okay? Então, nesta comitiva associada hoje, se considera o seguinte: o que o corpo físico recebe, trabalha é informação, é energia que está, digamos, inserida em aquilo que se chama alma, né? A alma é um programa não físico, no padrão energético, mas no mundo das formas que contém um programa, uma informação. Você é informação. Então, a sua informação está inserida em um software que vai ser, então, utilizado por um hardware. Esse hardware é o seu corpo. Então, o seu corpo é como se fosse um computador. Ele recebe a linguagem que ele vai processar e softwares que vão ser utilizados para cada padrão. Então, digamos que o ego é um software, seu corpo é um hardware, que comporta o software do ego e o software da alma. O ego é a consciência do corpo. A alma é a consciência que recebe um sopro a mais do eu superior. Então, a alma tem mais informação, mas também é limitada, porque existem frações da sua alma, porque a sua alma é multidimensional. Vamos por partes, ok? Então, esse padrão é o que o corpo comanda
ou que comanda o corpo, né? E que faz uma associação com o corpo. Então, quando o corpo físico cessa, a máquina está com problema, o computador não consegue mais processar, está travando, já está, né, rateando. Então, o que acontece? A informação inserida, conectada com esse corpo desse computador, ela continua existindo. Porque o seu computador pifou, mas a informação continua existindo. Hoje, melhor do que nunca, né? Então, você tem lá, exemplo, Mac, né? Eu uso o computador da Mac, então, o MacBook Pro. Se meu MacBook Pro pifou, toda a informação do meu MacBook Pro está no iCloud, que é um sistema de nuvem. Então, se o meu computador pifa, eu estou tranquila, porque toda a informação do meu MacBook Pro está no iCloud. Está no computador, que faz o computador funcionar, mas se ele pifar, eu não perco nada, que toda a informação do meu computador está no iCloud. Então, a nossa informação está na nuvem, literalmente, né? Então, se o computador pifou, meu MacBook Pro pifou, eu, chorando, né, porque custa caro, compro um outro, boto meu login nele, boto meu imprint pessoal nele, introduzo o sopro da vida, digito nele minha senha e coloco meu e-mail e ele traz toda a informação de volta da nuvem, do iCloud. E o computador, de novo, funciona com toda a informação, ele baixa tudo de novo e fica igualzinho que estava, faltando só alguns softwares que eu tenho que instalar de qualquer forma, mas ele vem receber toda a informação que estava nele anteriormente. Então, o que nós estamos fazendo hoje com a tecnologia se assemelha à tecnologia do processo da nossa criação. Nós estamos reproduzindo imagem e semelhança. Portanto, entenda que o nosso corpo é um computador. E ele trabalha com informação. A informação vem através de sistemas. Esses sistemas estão sempre disponíveis, que estão sempre nas nuvens. Desde que o computador esteja em condições, você vai precisar só logar e a informação vai voltar até ele. Então, vida após a morte é possível porque a vida sempre existe. Porque a vida, vamos definir vida. Vida é a experiência da informação na fisicalidade, que cria mais informação através de ampliar horizontes, criando mais espaço, ampliando horizontes, criando mais experiências, aumentando informação inserida, porque você vai trabalhar com o computador, vai criar mais arquivos, vai criar mais coisas que só são possíveis através do trabalho com o computador. Então, quanto mais você usa o computador, mais espaço de HD você precisa. Portanto, mais informação você tem. Só que conforme você vai trabalhando no computador, essa informação vai passando simultaneamente pelo iCloud, para a nuvem, né? E quanto mais você trabalha, mais HD de espaço você precisa. Então, a nossa experiência da fisicalidade, ela é possível por causa que existe espaço. A matéria é resultado do espaço. O tempo também. Então, a primeira coisa que tem que existir, claro, é o som. O som cria o espaço. O espaço cria a matéria. E isso faz com que nós criemos a experiência que vai sendo armazenada, tanto no computador aqui de baixo, como no HD lá de cima. Essa informação pode ser acessada a qualquer momento, via um médium, via um computador. Portanto, se o computador estiver de acordo em condições, a informação retornará para o computador. É com você, Cris.
Maria, o que é a tecnologia chamada de criogenia? Pois é, pessoal, tenham paciência, porque como professora, cientista, doutora, eu vou ter que fazer uma tese. Então, curtinha, claro, isso vai ser um resumo de uma tese. Então, vocês vão me acompanhar. O que é a questão da criogenia? A base dela, né, nós estamos nos baseando numa questão que é vida após a morte no futuro. E basicamente o que a gente procura é a extensão da vida. Isso foi falado em vários filmes, né? Com uma visão muito bonita, perfeita, por sinal, no filme Avatar, do James Cameron. O Avatar, em 2009, foi perfeita a história de transferir a informação, né, considerada como alma, de um corpo para o outro, desde que o blueprint dele, né, ele tenha então a mesma inscrição genética e, digamos, biologicamente aceitável para o comando daquela inscrição genética. Então, o próprio DNA é um sistema de computação, mas eu diria que é o software central que comanda o computador como um todo, que é um hardware. Então, o próprio DNA é um intermediário entre hardware e software, mas eu diria que é mais um software que comanda esse processo de conexão do nível superior com o nível inferior. O outro que foi muito legal foi o Passageiros de 2016, que eu fiz uma resenha muito rapidinha e que eu até não mencionei as questões numerológicas e não só que o filme tem. Fiquei, como era uma resenha curta junto com outros filmes, eu não falei muitas coisas que havia ali no Passageiros, mas digamos que neste caso, no programa de hoje, o foco é a reanimação de estado suspenso, que eles ficaram por, sei lá, acho que eram 20 e poucos anos, não lembro mais quanto tempo, em estado de suspensão. Então aí não era morte, era suspensão criogênica e com o retorno, um processo de reanimação, né? Então, vários filmes já mencionaram isso, fora esses dois, mas esses dois são recentes e são mais interessantes de serem falados. Então, o que é a criogenia? Como química, eu vou começar com a físico-química. Então, a criogenia é um ramo da físico-química que estuda tecnologias para a produção de temperaturas muito baixas, abaixo de 150 graus Celsius, ou seja, seria menos 238 Fahrenheit ou 123 Kelvin, principalmente até a temperatura de ebulição do nitrogênio líquido, ou ainda mais baixa, e o comportamento de elementos e materiais nessas temperaturas que a tecnologia usada explora, né, nesse caso, os efeitos de transferência térmica entre um agente e um meio. Então, esse ramo da ciência é exatamente associado com o seu principal ramo, que é a criobiologia, que eu vou já falar, né? Que é o estudo de baixas temperaturas, o efeito que causa em organismos. Aí nós estamos falando em organismos biológicos. Então, na verdade, nós temos que falar em criobiologia, mas não só, nós vamos falar de mais coisas aqui, vamos por partes. Então, o que se usa aí? Se usa geralmente gases liquefeitos como nitrogênio, hélio e oxigênio. Acho que o pessoal fica depois com voz do Pato Donald, né? No caso do hélio. Piadinha, mas é verdade. E são usados em muitas aplicações criogênicas esses gases em combinação só. O nitrogênio líquido é o elemento mais usado na criogenia e é comprado legalmente em todo o mundo, né? Tem que tomar cuidado, tem que ter outras misturas, porque o nitrogênio líquido rompe as células, rompe, né? Quebra, fratura, porque tudo fica duro com ele. Então tem outras coisas associadas para manter a plasticidade, né? E o hélio líquido geralmente também é usado e permite atingir temperaturas ainda mais baixas. Então essas misturas vão com outras substâncias, como eu falei, para manter a plasticidade e impedir a fratura. Portanto, a criogenia, melhor entendida, é o ramo da física e engenharia que estuda a produção e uso de temperaturas muito baixas. E o que vale de fato aqui é a realidade de que o pessoal confunde a questão da tecnologia de gelar coisas e mantê-las estáveis durante esse processo de longo prazo, chamada de criogenia, com a criônica,
tá? Então vamos lá. Criônica é o que nós estamos falando com relação à preservação de corpos, mas existem outros ramos ainda que nós vamos falar antes de explicar a criônica, que existe também a criobiologia. Tudo isso aí surgiu da criogenia. Então, a criogenia, da criogenia saiu a criobiologia, que é o estudo da vida a baixas temperaturas. Vidas em geral, até de células, começa-se por isso. Depois, criaram a criocirurgia, que é o ramo da cirurgia que aplica temperaturas muito baixas, abaixo de 196 graus Celsius, para destruir tecido maligno, tipo câncer. Células cancerosas, se usa a criocirurgia. Muito útil, por sinal, muito eficaz. A criônica, que é o que nós temos que falar aqui, é a preservação a baixas temperaturas de humanos ou mamíferos com o objetivo de serem reanimados no futuro. Okay? Então, nós não estamos falando de criogenia, embora a tecnologia por detrás seja essa, mas em si estamos falando neste programa de criônica. Nomes feios, né? Mas tudo bem, faz parte, né? E especificamente a criônica não é considerada uma parte da criobiologia, embora parecesse, né? Uma vez que continua dependente em grande parte de especulações de tecnologias futuras que pode ou não ser inventada, porque a criobiologia ela já é possível, mas a criônica é um pouco mais específica, envolve organismos mais desenvolvidos, tá mais difícil, como vocês vão entender já já. Daí tem outra coisa que tem que deixar claro, as palavrinhas todas, palavrórios, pessoal. Criopreservação, que é a tecnologia através da qual células, tecidos ou embriões são preservados pelo arrefecimento a temperaturas abaixo do ponto de congelação da água. Então, essa criopreservação já se faz com os embriões, né? Então, vamos detalhar a criônica. Definindo novamente, ela é o processo de preservação em baixas temperaturas de humanos e outros animais que não podem mais ser mantidos vivos pela medicina contemporânea, na esperança de que a cura e a reanimação sejam possíveis no futuro. Pegou? Ok? Então, vamos lá. O termo é a tradução do inglês cryonics, derivado da palavra grega krios, que significa congelado. A criopreservação de pessoas ou animais não é reversível com a tecnologia atual, até onde nós sabemos, porque existem dois tipos de ciências, né? A ciência que é dada ao público e que é permitida nos meios acadêmicos que sigam pesquisas, como a existente oficial, e a ciência que é a não oficial, que é muito mais avançada, estou falando desse jeito porque é uma realidade, pessoal, que é muito mais avançada, que trabalha naquilo que chama de Black Projects, trabalhos em projetos obscuros, né? E que faz parte geralmente de projetos governamentais ou encampado por centros de pesquisa que se passam por centros normais, mas que o seu grande maior projeto de trabalho é envolvido em Black Projects, ok? Então, talvez já exista algo que nós não sabemos, então nós vamos falar aqui aquilo que é dado ao público, tá? Para entender isso aqui, pessoal, nós vamos falar sobre a morte teórica de informação. Chocante. Vamos lá. O que é morte teórica de informação? Para a criônica, né, existe uma diferente morte da morte oficial. Então, vamos lá. A razão para a criônica é de que as pessoas que são consideradas mortas pelos atuais meios legais médicos podem não necessariamente estar mortas de acordo com a definição mais rigorosa de morte teórica da informação. Calma que eu já explico, né? Então, supõe-se que as pessoas criopreservadas poderão um dia ser recuperadas usando tecnologia altamente avançada do futuro. As tecnologias de reanimação futura assumidas pela criônica ainda são hipotéticas e não muito conhecidas ou reconhecidas. Respondendo ao ceticismo de cientistas como Steve Jones,
Uma carta aberta de apoio à criônica foi escrita e assinada por 62 cientistas, né, que estão a favor de estudos e ir em frente com isso. Então, até 2010, apenas cerca de 200 pessoas, apenas, eu acho engraçado, eu acho bastante, mas tudo bem. Então, cerca de 200 pessoas passaram pelo procedimento desde que foi proposto pela primeira vez em 1962. Bom, se considerar o tempo, pode ser apenas, né? Então, desde 1962, teoricamente, oficialmente, 200 pessoas estão lá esperando serem reanimadas. Nos Estados Unidos, a criônica só pode ser legalmente realizada em seres humanos depois de terem sido, aí vai a coisa, pronunciado legalmente mortos, pois em contrário, contaria como assassinato ou suicídio assistido. Então, presta atenção nisso aqui, pessoal. Aquilo que eu falei agora há pouco, vocês vão entender, tá? Com relação à perda da informação. Então, os procedimentos da criônica idealmente começam dentro de minutos após a parada cardíaca, não morte cerebral, parada cardíaca, com o uso de crioprotetores para evitar a formação de gelo durante a criopreservação, tá? No entanto, a ideia da criônica também inclui a preservação de pessoas com atraso pós-morte, por causa da possibilidade da estrutura cerebral que engloba a memória e personalidade poderem persistir. Note bem, né? A pessoa tem uma parada cardíaca, tentam ressuscitar, o coração não responde, eles não dão tempo da coisa acontecer, a morte cerebral. Então, nesse momento, eles já começam o processo da criopreservação. Aí vem as questões éticas que a Cris vai perguntar já, e a questão das realidades alternadas, que nós vamos discutir já também, né? Se a pessoa pode ter um retorno de vida após a morte, aspas, né? Aqueles relatos de pessoas que retornaram depois de serem diagnosticadas totalmente como morte, né? E que em questão de minutos retornaram à vida. Pois é, a questão é interessante. Tem o caso da Pam Reynolds, né, que ficou algumas horas diagnosticada como morte, mas aplicaram nela técnicas da criônica, resfriar o corpo, retirar o líquido do corpo, até que preservaram os microtúbulos do cérebro, que é a questão fundamental. Então tem que ser muito rápido para resfriar, porque tem que se manter os microtúbulos, as estruturas que Penrose e Hameroff descobriram e foram indicados para o Prêmio Nobel pela prova da existência delas. Então, essa criopreservação ela tem que existir enquanto os microtúbulos estão ainda existindo. Então, a Penrose teve morte cardíaca, foi até dada como morte cerebral, mas na verdade o processo de criopreservação conseguiu manter os microtúbulos. Em questão de horas, ela foi reanimada e trazida de volta à vida. A gente discute isso depois. Então, as técnicas da criônica já foram usadas e comprovadas no caso da Pam Reynolds, mas não em casos, oficialmente falando, tá, pessoal? Em casos de ressuscitação depois de muito tempo, porque ela foi resfriada, ela não foi congelada, né? Mas utilizaram a tecnologia da criônica nela assim, mas não totalmente, entenderam? O que acontece no caso da criônica é que os entusiastas da criônica olham para essa tecnologia como algo realmente possível, pois desde que seja pego em tempo, só com a morte cardíaca, então com a parada cardíaca e não parada com a morte cerebral, pelo que eu estou entendendo aqui. Portanto, a maioria dos defensores da criônica tem visto ela como uma intervenção possível, com perspectivas de sucesso que variam dependendo das circunstâncias. Como eu falei, se você não deixar a pessoa morrer de vez, isso é terrível, e vamos falar depois ali na parte ligada com a ética e outras consequências. Então, a premissa central da criônica é a de que a memória de longo prazo
A personalidade e identidade são armazenadas em estruturas celulares duráveis e padrões dentro do cérebro que não requerem atividade cerebral contínua para sobreviver. Olha só que interessante. A atividade cerebral pode ter parado. E essa questão da personalidade, a memória de longo prazo, ela continua existindo. Então, o que é memória de longo prazo? A memória que dura por alguns dias até tão longo como décadas. Difere estrutural e funcionalmente da memória de trabalho ou memória de curto prazo. Então, a pessoa vai retornar lembrando o seu passado, tá? Essa memória de curto prazo dura apenas 20 segundos. Então, o que aconteceu nesse prazo, ela não vai lembrar. Ela vai lembrar do seu passado. Ela traz de volta a sua história de vida. Então, essa premissa é geralmente aceita na medicina. Sabe-se que, sob determinadas condições, o cérebro pode parar de funcionar e ainda assim, mais tarde, recuperar com retenção de memória de longo prazo. Premissas científicas adicionais da criônica são que estruturas cerebrais que codificam a personalidade e memória de longo prazo persistem por algum tempo após a morte. Essas estruturas são preservadas pela criopreservação e futuras tecnologias poderão restaurar as memórias de acordo com o que eles consideram como sendo possível. Aí vem essa parte. Se vestígios biológicos de memória ou personalidade podem persistir após a morte clínica, é obviamente uma questão de interesse. Da mesma forma, fora da criônica, não há interesse na questão de saber se a codificação de memória pode sobreviver à criopreservação, porque a questão é considerada como sem sentido até que a criopreservação possa ser revertida. O pessoal quer trazer memórias de volta, grandes gênios e por aí vai. Talvez os grandes malvados, donos do mundo e por aí vai. Então, atualmente, apenas as células, tecidos e alguns órgãos pequenos podem ser reversíveis após criopreservação. Então, eles conseguem trazer isso de volta. Teoricamente, não trouxeram um organismo completo, que seria um homem, por exemplo, ou animal. Trouxeram órgãos, né? A ciência médica está principalmente preocupada com o que é comprovadamente concebível, não com o que é teoricamente possível. Portanto, não há especialidade científica ou jornais diretamente preocupados com a questão científica posta pela criônica. Daí que os projetos obscuros devem estar lidando com ela à vontade. Defensores da criônica afirmam que com a tecnologia atual é possível preservar as finas estruturas celulares do cérebro na qual a memória e a identidade residem. Eles dizem que a preservação, comprovadamente reversível, não é necessária para atingir a meta atual da criônica, que é a preservação da informação do cérebro que codifica a memória e identidade pessoal. Para onde nós vamos com isso, pessoal? Se vocês dormiram aí, vocês perderam a parte mais importante. Não é o corpo que eles querem trazer de volta. É a informação adquirida por aquela unidade de carbono. Tá parecendo aqueles extraterrestres de filmes antigos, né? Alienígenas que invadiam o planeta, que queriam destruir as unidades de carbono. Então, a unidade de carbono não importa mais aí. O que está importando é ter um vaso recipiente, que pode até ser um computador avançado, que receba a informação de volta. Estão entendendo? É por aí. Um androide, um robô, um androide seria uma mistura, mas um robô, né? Para depois chegar a um androide, organismo robótico, com algo de organismo biológico, recebendo as informações, ou seja, as memórias e as capacidades daquele ser que supostamente se foi. É mais por aí, pessoal. Então, eles acreditam, os cientistas da criônica, que os procedimentos criônicos atuais podem preservar a base anatômica da mente e que isso deve ser suficiente para impedir a morte teórica da informação até que o reparo no futuro seja possível. Reparo do corpo ou, como eu falei,
exista um vasorreceptor para a informação. Acho que vale a pena falar da neuropreservação. Então, neuropreservação é uma outra coisa que tem que ocorrer, né, dentro da suposta morte cardíaca, parada cardíaca, e na sequência eles têm que fazer uma neuropreservação, que é a criopreservação do cérebro junto com a cabeça através da remoção cirúrgica e eliminação, geralmente cremação, do resto do corpo. Veja bem, eles vão preservar a inervação. Estou falando em organismos cibernéticos, onde a pessoa morre, está com o corpo, né, velho, eles fazem uma neuropreservação, o corpo doente, retiram a cabeça cirurgicamente após um processo, né, de criopreservação, e aí se utiliza isso para um futuro acoplamento, digamos assim, num organismo cibernético. Então a neuropreservação, às vezes chamada de neuro, é uma das opções distintas da preservação na criônica. Em vez de preservar o corpo, preserva-se apenas a cabeça, em vez da preservação do corpo inteiro. Irk? É com você, Cris. Maria, no caso de realmente ser possível em um futuro próximo, né, trazer à vida alguém que oficialmente teve uma morte física, quem é que estará retornando? Eu quero dizer, é a mesma pessoa? Belíssima pergunta de novo. Você tá danada hoje, né? Então, vamos lá. Quem é que volta? É a informação dessa mesma realidade ou uma informação de uma realidade paralela? Então, digamos que o corpo ou a cabeça ou um sistema esteja preparado como um vaso, digamos, cibernético, que possa receber a informação de volta. A informação que retorna é sempre a de uma realidade alternada. Nunca será a mesma. Portanto, sempre haverá uma diferença na memória, em algum ponto, de alguma forma. Pode ser que seja mais semelhante ou menos semelhante, mas nunca é a mesma, porque esta realidade aonde é trazida a informação de volta, digamos que no mesmo corpo ressuscitado, que já está consertado sem a tal doença que o matou, né? Essa informação será trazida de volta nesse corpo, ela pertence a uma outra realidade. Portanto, a informação é outra, porque nesta realidade, que é outra, vai haver uma modificação. Então, sempre haverá alguma modificação. Nunca será exatamente o mesmo com o mesmo passado, porque o futuro é diferente. E a linha de tempo futuro do passado é passado diferente, futuro alternado, tá? É assim que funciona, pessoal. E sempre o contato é com uma realidade paralela. A informação vem de uma realidade paralela. Até para os médiums que fazem acessos de informação a pessoas que já se foram, ou para realidades, digamos, em casos de expansão de consciência, onde existem mais informações em níveis frequenciais mais altos, sempre é uma realidade alternada, que é real para o sistema que está sendo utilizado, que é o próprio médium. O médium altera aquela realidade, portanto, ele recebe uma realidade alternada. Nunca é a pessoa que se foi, da forma como se foi, que vai fazer o contato, e sim a informação com alguma variação. Isso eu já falei em um programa anterior com esse tipo de assunto, tá? Então vamos lá, Cris, é com você. Maria, a ressuscitação através das técnicas criônicas é algo, digamos, ético? Uau, que pergunta! Pois é, se é ético. O que é ético? É o que é oficial e está de acordo com todos os envolvidos, com a vontade de todos os envolvidos. O que não é ético é aquilo que está escondido e contra a vontade de um ou mais envolvidos. E também pode causar danos
prejuízos, efeitos negativos em uma ou mais pessoas. Então, a questão ética sempre preserva a verdade, digamos, o efeito que vai causar. Então, se tudo isso for ponderado, será ético? Porque se for da vontade de todos estar de acordo e não gera efeitos de dano significativo, porque alguma coisa sempre vai acontecer, né? Naqueles envolvidos, pode ser considerado de maior nível de ética, que na nossa realidade nunca vai ser preto ou branco, sempre está na escala. Nunca é bom para todo mundo ou ruim para todo mundo. Nunca é ético para todo mundo ou falta com ética para todo mundo, né? Então é assim, porque tem os que digamos, se beneficiam com as coisas. Então, a ética tem que estar em um gradiente do maior benefício para o maior número de pessoas. Se assim estiver, tá tudo de acordo, ok? O que poderemos esperar do futuro desse tipo de iniciativa? Então é isso aí, pessoal. O assunto não é muito simples, não, mas é bastante envolvente. O que vai acontecer conosco no futuro? De fato, não sabemos. O que já está acontecendo também não sabemos. Só sabemos que provavelmente os nossos antepassados na história não oficial do mundo já faziam isso. E nós, como filhos que cresceram, passaremos a fazer também. Então, não há muito o que evitar. Vamos ver o que vai acontecer. Agora sim entra a questão da ética, Cris. Se o nível ético estiver dentro do homem, suas atitudes sempre serão para o benefício maior, seja lá qual for, mesmo que nos pareça um pouco bizarro hoje. Então é com você. Um abraço a todos. Até o próximo Despertos. Tchau, tchau. A morte do ser humano não é propiciada somente pela falta da resistência do organismo para mantê-lo vivo, ou resultado da ruptura dos equipamentos em processos degenerativos ou violentamente arrebatados, mas também do desligamento do espírito, dos seus núcleos de preservação da energia que mantém a matéria, ou da sua expulsão por circunstâncias violentas e traumáticas. E sucedendo essa quebra de liames, atualmente é totalmente impossível o restabelecimento da vida. Sabemos aí que logo que inicia o processo da desorganização celular, e sem esse agente vital a massa se decompõe e se transforma de imediato, dado a sua fatalidade biológica. Bem, além disso também as questões psicológicas, né? Que sentido terá a existência de um ser que se encontra totalmente estranho em um grupo, em uma outra época social, com o qual não tem qualquer vínculo? Como contornar emocionalmente a ausência dos afetos agora em outra dimensão da vida? De que forma atender a conhecimentos inteiramente novos e a costumes totalmente diferentes dos vivenciados anteriormente? Qual será o estado do próprio sistema imunológico ante as doenças que estarão no contexto da sociedade da época? E isso aí, algumas perguntas esperando respostas. É claro que a criogenia tem um papel importante e fantástico pensar que possamos trazer de volta à vida as pessoas que são queridas, mas não de querer eternizar seres humanos. Isso ainda está no campo da ficção, para um dia tornar-se realidade, embora algumas civilizações já acreditavam nessa possibilidade. A criogenia, no entanto, está reservado um papel de relevante importância no campo da preservação dos produtos, inclusive de peças orgânicas para futuros transplantes, do banco de sêmen para a maternidade, e cujos débitos geradores da impossibilidade foram remanejados por amparadores terrestres, facultando assim pela realização
desse belo objetivo almejado. A morte é inevitável, mas o espírito, pessoal, é imortal, eterno e imperecível. Daí a hora de acordar e viver a vida real, que é a vida espiritual. No entanto, será um avanço sem precedentes, né? Se pudermos, de forma científica, vislumbrar esta realidade. Isso, sem dúvida, será um prêmio universal se pudermos galgar mais esse trabalho científico para o bem da humanidade. A questão é, será que todos serão beneficiados ou apenas os donos do dinheiro? Fato é, a teoria está mais estranha que a ficção. E sabem por quê? É porque a ficção faz muito sentido. Gratidão, pessoal. Gratidão, Maria Pereda. Inscrevam-se em nosso canal, o Crono TV, ou o Sol Negro 11, de Maria C. Pereda. Até o próximo Despertos.